Então pegue aí, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 1. Vamos ler o verso de número 5. Para quem tem papel, caneta e Bíblia, você vai grifar alguma coisa. Para quem tem telefone, tablet, vai dar para digitar e destacar. O importante é não perder nada do que Jesus vai falar conosco hoje aqui. Lucas capítulo 1, verso de número 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado de Zacarias. Ele era do turno de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E agora, olha que maravilhoso esse verso 6. Olha que coisa maravilhosa. Porque o verso 6, a Bíblia vai nos dar o testemunho a respeito desse casal. Esse verso 6 é uma carta de apresentação. O verso 6 vai nos mostrar e nos apresentar quem era esse casal. Quem era o Zacarias e quem era Isabel. Olha o que ele vai dizer. Que esse casal, eles eram justos diante de Deus. Então marque isso aí na sua Bíblia. Justos diante de Deus. Olha isso. Vivendo de forma irrepreensível. Marque isso também. Vivendo de forma irrepreensível. São duas características muito importantes na vida desse casal. Eram justos diante de Deus e eles viviam de uma maneira irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E para ser bem sincero, poucas vezes nós vamos encontrar a Bíblia usando essas expressões e essas palavras para apresentar alguém, alguma pessoa ou uma família. Por exemplo, nós vemos aqui o Zacarias e a Isabel. No Velho Testamento nós vamos encontrar, logo no primeiro capítulo de Jó, uma apresentação de Jó, dizendo sobre seu comportamento, sua postura, o seu cuidado, o seu zelo, a sua justiça. E depois nós vamos encontrar também no Evangelho de Lucas, um bocadinho para frente ali, já no capítulo 2, uma apresentação a respeito de Simeão, dizendo também que ele era um homem justo, um homem sério, um homem de Deus. Então nós percebemos que essas características, essa apresentação é uma apresentação muito especial. Esse casal está sendo elevado e colocado numa posição de referência e de destaque nas páginas das Escrituras. Imagine, um casal e a Bíblia está dizendo assim, esse casal, eles eram justos e viviam de maneira irrepreensível. Bom, ao ler esse verso de número 6, fica talvez uma pergunta na cabeça. Uma pergunta do tipo assim, bispo, o que nós podemos esperar de um casal assim? O que nós podemos esperar de um casal que a Bíblia diz que eles eram justos, irrepreensíveis, um casal que eles poderiam estar na prateleira de Jó, lado a lado de Jó, ao lado de Simeão? O que nós poderíamos esperar de um casal com um currículo tão bonito, com palavras tão agradáveis? O que nós poderíamos esperar de um casal como esse? Aí alguém poderia se levantar e falar assim, bispo, eu acho que um casal desse não tinha nem problema. Porque, imagine, olha, a Bíblia está dizendo que eles eram justos, viviam de uma maneira irrepreensível. A Bíblia está colocando eles de uma maneira tão especial, tão destacada, o estilo de vida que eles viviam. Talvez esse casal, acho que eles não tinham problema nenhum. Como que um casal desse vai ter problema? Como que um casal desse vai ter alguma dificuldade? Talvez isso passa na cabeça de algumas pessoas. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer já na sequência do verso de número 7. Olha o que a Bíblia vai dizer desse casal tão especial, desse casal tão ímpar, tão único. Olha o que a Bíblia vai dizer no verso de número 7. Diz assim, eles não tinham filhos. A Isabel era estéril. E para complicar, os dois já tinham uma idade avançada. Espera aí.
parece que são duas coisas que não combinam. Como que um casal que é justo, que vive de maneira irrepreensível, no verso 6, aí logo no verso 7, nós encontramos que eles não tinham filhos, a mulher era estéril, e os dois já tinham a idade avançada. Não parece que são duas ideias que não conseguem ficar juntas? Não parece que são duas ideias que, na ótica humana, parece que elas não combinam? Parece que são duas ideias que são opostas. O que nós já começamos a aprender nesse começo, somente lendo esse verso 6 e esse verso 7? Não sei o que você crê e como você crê, mas talvez a algumas pessoas seja necessário fazer aí uma atualização na sua maneira de ver e de encarar os acontecimentos difíceis e complicados da Bíblia. Bom, primeira lição que nós tiramos aqui desse casal: homens e mulheres de Deus podem enfrentar períodos de portas fechadas. Não é porque eu seja um homem de Deus, você uma mulher de Deus, uma família de Deus, que nós não venhamos ter que enfrentar e passar um período ou um momento de portas fechadas. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender e assimilar. Homens e mulheres de Deus podem, em determinado momento da vida, enfrentar períodos de portas fechadas. Segunda lição que nós podemos já tirar desse início, desse verso 6 e do verso 7, é que problemas e dificuldades não estão associados, ligados à desobediência. Porque tem gente que pensa assim: se tem uma porta fechada para mim, eu devo ter pecado e ter feito alguma coisa. Depois tem uns amigos de Jó, que quando vê alguém passar por um momento difícil, um período complicado, uma porta fechada, um tempo de algum conflito, alguma batalha, já vem com aqueles conselhos do tipo assim: você deve ter feito alguma coisa, você deve ter pecado, você deve ter errado de alguma maneira, por isso que você está a enfrentar esse momento, esse período e essa situação difícil. Mas o texto nos mostra que não tem nada a ver. O casal é justo, o casal é irrepreensível, e eles têm uma área fechada, bloqueada na vida deles. Isso é tão interessante que nós encontramos esse relato nos evangelhos, quando Jesus insiste com os discípulos para que eles entrassem no barco e fizessem uma travessia para o outro lado. Então os discípulos vão obedecer Jesus, vão entrar no barco e atravessar lá para o outro lado. Eles estão no caminho da obediência, obedecendo a Jesus, obedecendo a direção e a ordem de Jesus. O que vai acontecer no meio da viagem e no meio da jornada? Uma tempestade. Agora, não era caminho de desobediência, não era caminho de teimosia, era o caminho da direção de Jesus para eles. Então eu estou falando para alguém hoje aqui, que você foi muito perseguido e massacrado por pessoas que não estão entendendo o momento que você está vivendo. Pessoas que estão a apontar, estão a acusar, estão até fazendo aí um mapeamento da tua vida para identificar o que você fez, o que errou e o que aconteceu. E eu venho aqui lá de Portugal trazer uma palavra de Jesus para você. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Esse casal era um casal irrepreensível, um casal justo, e agora eles tinham uma porta fechada na vida deles. Olha o verso de número 8, que coisa interessante. O verso de número 8, que coisa interessante. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia, marque essa palavra, exercia. Eu vou contar até 3 e você vai dizer assim: ele exercia, tá bom? 1, 2, 3. Toque em alguém e diga assim: ele exercia. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Por que isso é maravilhoso?
porque eles poderiam estar decepcionados, eles poderiam estar tristes, eles poderiam estar parados, eles poderiam estar desanimados e estacionados, e dizendo assim: afinal, a minha vida inteira eu servi, afinal, a minha vida inteira eu estive envolvido com o templo, com o altar, afinal, minha vida inteira eu me dediquei, eu fui justo, eu fui irrepreensível, e agora o que eu tenho? Uma porta fechada na minha vida, uma porta fechada na minha casa. Engraçado que não é isso que nós encontramos na vida desse casal. De repente, quando ele é chamado, quando ele é convocado para exercer o seu sacerdócio, o seu ministério, ele pega a sua dor e joga para trás, ele pega toda a tristeza e joga para trás, e Zacarias se levanta e diz assim: o meu compromisso é maior que os meus conflitos, o meu compromisso é maior que a minha dor, o meu amor e a minha devoção ao Senhor é maior que qualquer porta fechada aqui embaixo. Eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu vou me levantar e vou cumprir o meu papel, independente do que eu esteja a passar ou a enfrentar. Aleluia! Eu estou pregando para pessoas nessa terça do Paraxá, gente que pela ótica humana você tinha que estar trancado dentro de casa lamentando, gente que era para estar parado, estacionado e desanimado, mas você se levantou e disse: o meu amor a Jesus é maior, o espírito de adorador é maior, meu compromisso é maior. Se você se encaixa nessas virtudes, levanta a mão e enche esse lugar de glória, porque o Senhor está dizendo: eu estou de olho em você, Zacarias. A dor não parou o casal, as portas fechadas não pararam aquele homem, um problema de anos não fez ele abrir mão do seu sacerdócio, do seu ministério. Por que você está querendo desistir de algo que Deus te deu? Por que você está abrindo mão de algo que o Espírito de Deus lhe facultou e entregou na sua mão? Por que você está pensando em retroceder, desistir, voltar para trás? Por que você está pensando no fim desse mês entregar cargo, entregar ministério, entregar igreja, entregar algo que Deus te concedeu? Ei, vamos pegar o exemplo do Zacarias. As portas estavam fechadas, mas aquele homem estava de pé. A esterilidade dentro de casa, mas aquele homem caminhava na direção do templo. A sequidão no ventre da sua esposa, mas aquele homem caminhava e dizia: aleluia, eu vou honrar o Senhor até o fim da minha vida, eu vou servir até o fim dos meus dias, eu vou honrar até o final da minha história, aleluia. E essa noite eu vou pregar para dois tipos de pessoas. Primeiro, para alguém que parou. Primeiro, para alguém que desistiu. Primeiro, para alguém que já entregou. E Jesus te ama tanto que Ele trouxe um pregador de Portugal. 10 horas na poltrona econômica do avião, apertado, todo encolhido, mas com uma mensagem queimando no coração. E a palavra de Deus para você é essa: lute contra os argumentos e as falácias humanas, combata as desculpas, livre-se dessa postura de vítima, porque assim diz o Senhor: o céu está chamando o teu nome, e o Pai está dizendo: ainda tem vaga para você no santuário. Aleluia. Pegue na mão de alguém, balance essa pessoa e diga: tem vaga para você no santuário.
O louvor está chamando o teu nome. Os voluntários estão chamando o teu nome. O ministério pastoral está chamando o teu nome. A intercessão está chamando o teu nome. O Kids está chamando o teu nome. A pregação está chamando o teu nome. O evangelismo chama o teu nome. A mídia chama o teu nome. Será que eu estou sozinho hoje aqui em MAF? Ah, Jesus está dizendo: ainda tem vaga para você. Primeiro tipo de pessoa que eu vim pregar: alguém que desistiu, mas que Jesus está chamando de volta. Alguém que parou e Jesus está dizendo: vamos lá, vamos botar esse ministério para andar de novo. Vamos voltar a congregar novamente. Quanto tempo que você não toma ceia? Você vai vir dia 7 de dezembro, último mês do ano. Será o recomeço da tua jornada, da tua trajetória. Vai tomar ceia, vai começar o ano a 1000 por hora, envolvido e comprometido. O segundo grupo que eu vim pregar hoje aqui é aquele tipo de gente que mesmo doendo não parou. Gente que mesmo cansada e triste continuou. Gente que com problemas pessoais e não deixaram de servir. A dor não te parou. As portas fechadas não te paralisaram. As calúnias e perseguições não foram capazes de te bloquear. Com tudo isso, todo dia você se levanta, dobra os teus joelhos e diz: Jesus, eis-me aqui. Com tudo isso, todos os dias você se levanta, coloca-se de pé e diz: Senhor, faça de mim o que quiseres fazer. Gente que mesmo com dores está de pé, recebendo e servindo com alegria na recepção da igreja. Gente que mesmo com seus conflitos tem o microfone na mão, louvando, adorando, cantando, pregando, ministrando. Gente com seus combates, as suas pelejas internas, externas, permanecem de pé, com a espada na mão, anunciando, pregando e declarando: Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O céu está te vendo. Pega na mão de outra pessoa, balança e diga assim: o céu está te vendo. Agora olha que interessante. Segundo o comentarista, o Champlin, existiam, segundo ele, nos dias de Jesus, perto de 20.000 sacerdotes. 20.000. Agora para pensar, esses 20.000 eram convocados e chamados para servir, para prestar o seu serviço. Existia uma escala de funções, de orientações, existia uma escala a ser cumprida. Então não era a pessoa que chegava lá e falava assim: olha, eu vim hoje aqui. Ela era chamada, ela era convocada. E quando ela era convocada, basicamente, tinha 4 tipos de serviço. Um logo cedo, que era chegar, limpar o altar e preparar os braseiros. Depois tinha um segundo grupo, um segundo tipo de serviço, que era oferecer a oferta de sacrifício, a limpeza do candelabro e a limpeza do altar de incenso. Depois, o terceiro serviço, que era o serviço mais importante, que representava a maior honra, o maior destaque da época. Esse terceiro serviço, ele era tão importante, era algo tão honroso, que se alguém fosse escolhido para esse que eu vou falar agora, ele só poderia servir uma vez na vida. Tamanha era a honra daquele serviço, daquele ofício, daquele chamado.
Ele só poderia servir uma vez na vida. Agora você imagina, tinha 20 mil homens, e só um poderia servir naquele dia esse serviço. Que é o quê? A queima do incenso. Queimar o incenso no altar. Esse serviço era o ponto alto. Era o auge. Era o serviço mais especial. E o último era a oferta de libação e nomear aqueles que iam depositar o sacrifício e as ofertas de manjar sobre o altar. Agora olha que coisa interessante. Naquele dia que o Zacarias foi chamado, naquele dia que ele não ficou paralisado pela dor, naquele dia que ele não ficou triste dentro de casa por causa das portas fechadas, naquele dia que ele não ficou amuado e triste dentro de um quarto porque as coisas não estavam a dar certo, naquele dia ele é convocado. Naquele dia que ele apresenta, no meio de todo aquele grupo, de todas aquelas pessoas, é feito um sorteio. E quando é feito o sorteio, alguém diz assim: quem vai ocupar o cargo mais nobre nessa escala, quem vai cumprir o papel mais importante nessa escala, será o nosso irmão Zacarias. Eu tenho uma palavra para alguns Zacarias aqui. Se prepare, Deus vai abrir portas improváveis e impossíveis para você passar. Deus vai abrir portas improváveis e impossíveis para você, Zacarias. Ele se apresenta. Aquilo que ele não poderia escolher, que o homem não poderia se oferecer, ele havia sido escolhido. Você vai ocupar a tarefa mais nobre e mais importante do nosso turno, da nossa escala. Você vai oferecer a oferta. Você vai oferecer o incenso. É você, Zacarias. E o texto vai dizer que naquele dia, quando ele vai cumprir o seu papel, o seu ofício, algo vai acontecer. Olha o verso de número 21. O povo estava esperando, Lucas 1, 21. O povo estava esperando Zacarias, e o povo estava admirado do tanto que ele se demorava. Ele estava servindo, e o povo ficou admirado, porque ele demorava muito. Diga comigo assim: o povo ficou admirado, porque ele demorou. Então acompanhe o raciocínio comigo. Era um dia normal, de ofícios e atividades no templo. Naquela escala, naquele dia, todos cumprindo a sua função, as pessoas reunidas do lado de fora, os sacerdotes posicionados, cumprindo o seu papel, tudo correndo dentro do conforme, tudo correndo conforme o script, tudo correndo conforme o plano, tantos minutos, tantos minutos, tantos minutos, tudo correndo cronometrado. De repente, as pessoas do lado de fora começam a se cutucar uma outra e falar assim: por que ele está demorando tanto? O outro: não sei. Será que ele passou mal? Não sei, não é normal, já passou do tempo. Talvez alguém meio desesperado já começou a pensar assim: acho que vai atrasar esse culto hoje, vai atrasar a minha janta. Alguém desesperado, preocupado. E as pessoas começam a se cotovelar e falar um com o outro, e as pessoas admiradas, as pessoas inquietas pela demora de Zacarias. Começa a pergunta: por que ele está demorando tanto? E aí eu venho trazer a resposta para você. Ele estava demorando tanto, ele demorou mais, porque naquele dia, Deus decidiu se manifestar naquele turno, naquele templo e naquele ofício. E eu acho isso maravilhoso, porque quando Deus se manifesta,
ele começa agora a quebrar aquilo que para eles era normal. O que era o normal? Aquilo que já era a rotina deles, aquilo que já era a rotina daqueles homens. Então, quando o Senhor se manifesta naquele ambiente, naquele templo, a rotina começa a ser quebrada. A rotina era tão poderosa que eles tinham cronometrado até o período que o homem ficaria ao pé do altar e depois o tempo que ele iria pronunciar a bênção perante o povo. Mas quando ele começa a demorar, quando ele demora do lado de dentro, na verdade o que estava acontecendo era que Deus estava se movendo naquele ambiente, naquele lugar. Eu tenho uma boa palavra de Deus para você. E se Jesus quiser se mover e se revelar lá dentro da sua casa? E se você pensa assim, que o teu devocional é meia hora, e se Jesus pegar você de jeito, de uma hora virar uma hora, meia hora virar uma hora e meia, e se você pensa que no sábado é dia de fazer faxina na casa, e se quando você acordar, a glória de Deus invadir a tua casa, e o teu sábado vai virar uma consagração de 24 horas na presença do Senhor. E se Jesus quiser se revelar na vida dos teus filhos, na vida da tua filha, você está preparado para ver eles acordando de madrugada e com o rosto no pó, se derramando em lágrimas na presença do Senhor? Você está preparado? Então toque em alguém e diga assim: eu vejo Deus se revelando e se movendo dentro da sua casa. Aleluia. A Bíblia diz que Saulo estava indo no caminho de Damasco, com as suas cartas, que lhe davam autoridade para prender e perseguir a igreja. E ele estava caminhando e avançando, com rapidez, com ousadia da carne, com a sua ousadia humana. Mas a Bíblia vai dizer, que enquanto ele estava naquela jornada, naquele caminho, Jesus decidiu cruzar o caminho e a história e a jornada dele. Naquela hora, os planos dele foram mudados, alterados. O perseguidor se transformou agora num perseguido. Aquele que perseguia a igreja vai se transformar no grande pregador e escritor do Novo Testamento. Aquele que prendia pessoas e lançava na prisão, separando famílias, agora será o grande incentivador do povo de Deus. Eu estou preso, mas o evangelho está solto. Eu estou preso, mas a casa de César, os guardas estão sendo evangelizados, pregados. O evangelho não tem fronteiras. Deus decidiu cruzar o caminho e a história daquele homem. E quando Deus se revela para ele, olha o que vai acontecer. Verso de número 11. Eu vou ler o 11, o 12 e o 13. Verso de número 11. Olha o 11, olha o 11. Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar de incenso. E quando viu, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, e agora aqui, 3 palavras de Jesus para você que veio nessa terça na cidade de Maf. Primeira palavra de Jesus para ti: assim diz o Senhor, não tenha medo. De novo, quero ver você celebrando. Palavra de Deus para essa semana, palavra de Deus para esse mês de novembro e esse mês de dezembro, palavra de Deus para esses últimos 45 dias desse ano. Não tenha medo. Não tenha medo, Zacarias. Segunda palavra dos céus para tua, nossa, minha vida. Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida.
Pegue na mão de alguém e diga para ele assim: a tua oração foi ouvida. Mãe, a tua oração foi ouvida. Pai, tua oração foi ouvida. Esposa, esposo, tua oração foi ouvida. Filho, tua oração foi ouvida. Cidade Mafra, o vosso clamor foi ouvido. Igreja do Senhor, nossa oração foi ouvida. Foi orado aqui, repreendendo esse ataque, essas enfermidades, essas doenças, e a palavra é essa: nossa oração foi ouvida. Zacarias, tem uma notícia para você. A Isabel, a sua esposa, dará à luz um filho. Então marque, não tenha medo, sua oração foi ouvida, e dará à luz um filho. Olha o verso de número 14, vamos correr, vamos correr, vamos correr. E o anjo diz assim: ó, em ti haverá prazer e alegria. Marque essas duas palavras. Você ficará alegre e feliz. Aleluia. E muitos ficarão contentes. Marca isso aí, contentes com o nascimento dele. Sabe por quê? O que Jesus vai fazer dentro da tua casa vai deixar você alegre e feliz. O que Jesus vai fazer na tua vida, o que o Senhor está fazendo aqui nessa casa e vai continuar fazendo, vai deixar muita gente contente. Ele recebe essa palavra, ele recebe o impacto da palavra. Mas aí vem o verso número 18. Verso número 18. E esse verso 18, eu creio que todos nós, em algum momento da vida, imitamos aqui o nosso grande amigo Zacarias. Zacarias olhou para o anjo e falou assim: como? Marque só isso na sua Bíblia. Como? 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 E eu vou contar até 3, você vai fazer assim, ó. Você faz assim, ó. Como? Pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3. Como? Como terei certeza disso? Como? E é engraçado que você vem numa reunião como essa, anota, aponta, faço anotações, digito, e palavra, e instrução, e palavra profética, e quando chegamos para a nossa realidade, nós pegamos a palavra e confrontamos com a nossa realidade, e é daí que vem o como. Você vai dizer, você está dizendo que ela vai ficar grávida, mas como? Ó, eu sou velho, ela tem idade avançada, ela é estéril. O que é isso? É o conflito entre a promessa e a nossa realidade. É o conflito entre o que Deus fala e aquilo que nós estamos vivendo. É o conflito entre o tamanho da promessa e a nossa realidade. Quem nunca entrou em conflito com uma grande promessa, com uma realidade pequena? Uma promessa de salvação na família, aí você chega em casa, você vê a realidade daqueles que estão lá na sua casa. Aí você fica olhando e pensando assim: como Jesus, o Senhor vai salvar essa figura? Como? Uma promessa de prosperidade, de abundância, uma promessa de bênção nos negócios, aí você chega no outro dia, você abre a tua agenda, aí você fala assim: como Jesus? Olha essa agenda aqui, como que vai acontecer algo desse tipo? Como que vai acontecer isso? Quando eu me converti, desde a minha infância, eu era um menino assim, muito tímido, muito bloqueado, no sentido de falar em público, na escola, apresentar trabalhos, essas coisas. Eu era muito mesmo.
E aí, eu me lembro que, na minha conversão, no dia que eu aceitei Jesus, o Senhor levanta uma profeta, vai lá, põe a mão na minha cabeça e ela fala assim: assim diz o Senhor, você vai ser um pastor, e o seu ministério vai acontecer na Europa. Aí eu olhei para aquela mulher, fiquei assim: pastor, Europa, estou tão bem aqui no meu Paraná, no meu Marialva, né? E o que acontece? Naquele dia eu guardei aquela palavra no coração. Passado alguns dias, perto da minha casa tinha uma igreja. Era uma igreja assim que eu não conhecia. Eu falei: vou lá fazer uma visita. Tinha umas 20 pessoas no culto, poucas igrejas, e eu sentei literalmente na última cadeira. E o pastor começou a chamar as pessoas para frente. Falei: você aqui, vem cantar uma música. Ó, vem aqui, você vai ler uma palavra. Ó, vem aqui contar um testemunho. Gente, eu achei aquilo tão bonito. Foi que coisa engraçada. O pastor chama as pessoas para ir lá falar. E na minha igreja não tinha isso. E eu achei aquilo engraçado. Só que no meio do culto que eu entendi que ele estava chamando um por um. Eu comecei a escorregar na cadeira, lá no cantinho. E eu comecei a orar, e eu falava assim: Senhor, não deixe esse pastor me ver. Não deixe esse pastor me chamar. Porque se eu for lá na frente, eu vou bloquear, eu vou travar, eu não sei, eu não consigo. E olha, eu vou falar para você, irmão, foi as orações mais fervorosas que eu fiz na vida, foi naquele dia. Aí ele parou, aí ele começou a chamar a minha fila. Tipo lá onde está o pastor Marcelo, ele foi chamando. Aí chamou o do lado. Quando ele chamou do lado, o coração está quase, a pressão devia estar uns 30/10. Aí ele pegou, apontou para mim, falou: você aí, esse menininho magrinho de óculos. Eu parecia mesmo, irmão, tão magrinho, parecia um cotonetezinho, era fininho com cabeção assim, ó. Foi esse menino magrinho, cotonetezinho de óculos aí, você. Aí eu levantei a mão tímida. O Espírito de Deus toma ele. E ele diz assim: você está perguntando como, mas o Senhor manda eu te dizer: eu vou te encher com o meu Espírito, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Não olhe o como, olhe o meu poder na tua vida. Eu quero falar para você: não olhe o como, olhe o poder do Senhor agindo na tua vida. Não olhe o como, veja o poder de Deus agindo na tua casa. Não olhe o como, veja o poder de Deus agindo na tua história. Bom, naquela hora, eu fui tomado de autoridade e ousadia, confiei na palavra e quero dizer para você: Deus é fiel e cumpre o que fala. Correndo. Quando ele fala isso, o anjo vai responder no 19. Olha no 19, ele vai falar assim, ó: Zacarias, eu sou Gabriel. Eu estou a serviço do Deus vivo. E eu fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. O dia que eu li isso aqui, meu irmão, isso aqui parece uma carteirada. Sabe o que é carteirada? Quando a pessoa está lá, eu vou falar para você quem é que eu sou. Eu vou falar para você quem eu sou, de onde eu venho e para quem eu trabalho. Gabriel está falando: eu sou Gabriel, eu venho da presença do Todo-Poderoso e eu trabalho por Deus que criou todas as coisas. Eu só vim aqui trazer a boa notícia para você. E aí naquela hora, verso número 20. Olha aí o 20, ó o 20, ó, 20. Todavia você ficará mudo, e não poderá falar até o dia que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Marca isso aí, vai ficar mudo. Sabe por quê? Tem hora que para Deus abrir uma porta grande, Ele tem que fechar uma porta pequena. Se uma porta pequena se fechou na sua vida por esses dias, se prepare que já tem uma porta grande que vai se abrir no devido tempo. E agora algo maravilhoso vai acontecer.
Por quê? O encontro aconteceu no templo. A palavra foi liberada no templo. A boa notícia foi proferida no templo, ao pé do altar. Mas o milagre aconteceu, foi lá na casa dele. O encontro foi no templo, a palavra foi no templo, a boa notícia foi liberada no templo, mas o milagre aconteceu, foi lá na casa dele. Para que lado é a sua casa? Você consegue estender a mão aí na direção dela? Se não sabe, estende aqui para frente. Eu quero que você ore pela sua casa agora. Ore pela vida familiar, vida econômica, vida financeira. Ore pela vida espiritual. Porque a palavra está sendo liberada no templo, mas o milagre vai acontecer na tua casa. A palavra de salvação é pregada no templo e a salvação vai acontecer na tua casa. A palavra das portas abertas é pregada no templo e as portas vão se abrir na sua casa. A palavra de livramento é pregada no templo e o livramento vai chegar dentro da sua casa. A palavra de restauração é pregada no templo e a restauração vai chegar dentro da sua casa. Ore pela sua casa, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, porque assim diz o Senhor: eu libero a palavra aqui e o milagre acontece dentro das paredes e dos limites da sua casa. Tem gente sendo alcançada nesse momento, tem vidas sendo restauradas nesse momento, livramentos estão sendo dados nesse momento, pessoas estão sendo alcançadas no leito, pessoas estão sendo visitadas dentro de um hospital, em cima de uma cama, pessoas estão sendo visitadas agora, num local longe e distante, porque a palavra é anunciada aqui, mas o milagre vai acontecer lá fora. Se você crê, aplauda Jesus com alegria. Termina aqui. Diga assim: Zacarias ficou mudo. Diga com força: ficou mudo. Agora eu fico pensando, qual é uma das coisas que as mulheres mais reclamam dos maridos? Geralmente, não sei, né? Tem exceção, não é? Ó, geralmente, quando o homem fica bravo, que jeito que ele fica? Calado, silêncio, fica mudo. No máximo, sim. Não. Aí Zacarias chegou em casa. Amor, como foi o turno? Aconteceu alguma coisa? Você está tão calado? Eu fiz algo? Eu fiz alguma coisa? Alguém fez alguma coisa para você lá no templo? Você não fala nada? Você está tão calado? E o que eu acho maravilhoso é que aquele homem volta calado para sua casa, encontra sua esposa, mas o poder regenerador, transformador do Espírito Santo passa pelas portas daquela casa, e aquele ventre seco e estéril torna-se fértil mais uma vez. Aquele homem velho e cansado agora é um homem renovado e potente. Aquela mulher seca e estéril agora é uma mulher renovada, cheia de vida e cheia de vigor. O poder restaurador do Espírito Santo está entrando pelas portas da sua casa, restaurando a tua vida e a tua história por completo, e as áreas mortas, secas e sem vida estão recebendo vitalidade. Aplauda, Senhor, com alegria.